de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. O que não possas concluir agora, não te seja motivo de agastamento. Faz o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo, e o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Meus irmãos, quantas vezes nós sofremos sem motivo, sem causa, sem razão e acabamos nos desenergizando porque em realidade ficamos agastados, nos sentimos deprimidos por não darmos conta de muitas coisas que colocamos sobre os nossos ombros. Vamos avaliar isso, nos perdoar as limitações, perdoar o nosso corpo, as nossas potencialidades que ainda não estão totalmente ativadas. Vamos orar, pedir aos amigos espirituais para que consigamos nos resguardar na serenidade. Essa sim é importante diante de todos os desafios do mundo. Treinar, resguardar a paz íntima que brota, que nasce da confiança que temos em Deus e nos processos ascensionais organizados pelos amigos espirituais que nos abençoam e orientam a existência. Eu convido você agora a orar comigo. Vamos mergulhar neste mar de amor, usufruir dessas energias de paz que estão sempre ao nosso derredor, fruto da consciência cósmica, da presença de Deus dentro e em torno de nós. Vamos falar assim: Deus Pai, que sois igualmente a nossa divina Mãe, ajudai-nos, Senhor, para que consigamos nos manter em equilíbrio diante das frustrações, das dificuldades, dos embates que a vida, como um processo educativo, nos traz em nosso dia a dia. Abençoa igualmente, Senhor, os nossos amores, aqueles que compartilham conosco da existência física, que possamos compreendê-los, cada qual com o seu dinamismo especial, com a sua inteligência especial. Ajuda, Mestre, toda a humanidade, que os homens se aquietem, se acalmem, que esta luz que perenemente jorra sobre todos nós possa neste momento abençoar todo o planeta, a atmosfera do planeta, as águas, a vegetação, os animais e cada mente e cada coração humano. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, que o teu amor seja conosco agora e sempre. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita e está aqui conosco o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita e hoje nós vamos mais uma vez conversar sobre um assunto muito importante para todos nós, que é a loucura e a obsessão. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Yasmin. Sempre um prazer conversarmos sobre esses nossos temas e os nossos estudos. Muito obrigado. Graças a Deus. Bem, a obsessão é a influência persistente de um espírito sobre outro.
seja encarnado ou desencarnado. Ela foi classificada e estudada por Allan Kardec, que a definiu como obsessão simples, fascinação e subjugação. As obsessões estão diretamente relacionadas com os nossos pensamentos, as nossas emoções e também com as nossas escolhas na vida. A raiz de toda obsessão e de toda doença clínica ou espiritual está em nós, enquanto espíritos imperfeitos e imortais, provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. A prevenção e o tratamento da questão da obsessão pode ser considerada uma epidemia na humanidade, é de suma importância. Quando ignorada, a obsessão pode nos levar a desequilíbrios mentais e até mesmo à loucura ou à insanidade. O que fazer se nós desconfiamos estar sofrendo ou sendo causa de uma obsessão? Como identificar o processo obsessivo em parentes, em amigos? Quais os efeitos de medicamentos em nós? E o que são as obsessões coletivas? Você já pensou nisso? Bem, nós vamos conversar sobre este assunto, né? E vamos começar pelo começo com algumas conceituações. Vamos falar sobre a classificação de Kardec, obsessão simples, subjugação, fascinação. Yasmin, vale lembrar que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, foi ali que ele escreve em função da sua preocupação com os médiuns. Quando ele trata do tema obsessão, ele se refere às questões que envolviam, em potencial, médiuns que ele conhecera e médiuns em geral, daquela época para o futuro, e que poderiam estar às voltas em alguma etapa do seu processo de trabalho como médiuns, mas envolvidos por espíritos de condições espirituais, vamos dizer assim, inferiores, e que poderiam colocar em risco o trabalho desses médiuns, porque o trabalho dos médiuns é para ser algo que colabore na construção do mundo ou de um mundo melhor. Então essa era a preocupação. Erros ou desvios que poderiam acontecer no trabalho de cada colaborador médium, em função da atuação de espíritos desencarnados, invisíveis aos próprios médiuns, mas que os influenciariam. Muito bem, com o surgimento dos centros espíritas, com o conhecimento espírita se difundindo, nós fomos vendo, aqueles que nos precederam, obviamente, que o problema da obsessão não é apenas para esse particular, e sim para algo que na realidade de um mundo de provas e expiações, é algo, vamos dizer assim, importante e diário, e há milênios no mundo inteiro. E não apenas, portanto, para as questões das atividades espíritas, das atividades nos centros, ou envolvendo aqueles que se dedicam a esse trabalho, que a princípio é para ser sempre um trabalho que leve ao bem, o bem para as pessoas. Pois bem, sendo assim, você chegou a comentar hoje mesmo a ideia de uma verdadeira epidemia mundial. A ideia de que se a vida ela é na Terra, nessa fase que é duradoura, de milênios, de provas e expiações, e perdurará assim ainda por muito tempo, nós vivemos ora no mundo espiritual, ora na realidade, no plano dos encarnados. E nós estamos interagindo mutuamente, todos nós, entre si. E o que acontece é que o nosso passado, mais ainda do que é a nossa realidade hoje, nós realizávamos questões que como que criavam dificuldades para as outras pessoas. E vínculos espirituais e morais foram estabelecidos durante todo este longo período da nossa evolução, da evolução da humanidade. Então, se nós prestamos atenção nos dias atuais, temos um contingente de bilhões no mundo espiritual e temos um pouco mais do que 7 bilhões de encarnados.
mas nós estamos interagindo há muito tempo. Então, cada um de nós que reencarna esteve realizando aspectos nas suas vidas anteriores e nas vidas atuais que levavam, vamos dizer assim, a reações de outros espíritos, só que desencarnados. E enquanto nós voltamos e temos hoje um corpo físico, uma vestimenta carnal, muitos deles permanecem no mundo espiritual, mas vinculados a nós pelas vivências que tivemos juntos. Se essas vivências foram iluminadas, felizes e trouxeram benefícios de parte a parte, estas coisas geraram vínculos construtivos, edificantes, fraternais, amorosos. Mas muitas vezes não foi assim. E muitas vezes o que nós vemos quando atendemos doentes, por exemplo, de doenças físicas ou mentais, é uma cobrança de uma dívida, e às vezes dívidas muito sérias, da parte daqueles que hoje são nossos irmãos, que são chamados de obsessores, mas que em outros tempos foram prejudicados pelas atuais vítimas, que eram os antigos algozes. Então, como a questão do perdão é uma questão que, do ponto de vista do nosso atraso moral, ainda não é uma grande conquista individual e coletiva, estas tramas construídas no passado, elas ainda são vivas no psiquismo de todos. Então, na relação entre desencarnados e encarnados, estas questões são preponderantes. Por isso ela é epidêmica. Porque nós, na verdade, que estamos retornando à Terra, que estamos nascendo sucessivas vezes, reencarnando sempre, estamos fazendo isto para progredir, mas ao mesmo tempo estamos trazendo para a encarnação, seja ela qual for, os dramas ou as pendências, chamadas pendências kármicas, não resolvidas até agora. E aí o que acontece? Por causa disto, durante o decorrer das nossas vidas, muitas vezes nós nos atrapalhamos, nós vivemos experiências difíceis, temos dificuldades que podem resultar em verdadeiro adoecimento, podemos adoecer em qualquer época e por trás das nossas enfermidades nós encontramos aqueles, vamos dizer assim, claramente vinculados ao nosso passado e que, querendo ou inconscientemente, trazem como que um peso espiritual que repercute na existência de todos. Tanto, de novo, do ponto de vista individual, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de um grupo social, de uma instituição, muitas vezes de um país inteiro, dependendo de quem são os protagonistas que já viveram dramas mais amplos no passado e que estão presentes hoje na vida de um país, de uma cultura qualquer. Agora você deve estar se perguntando como nós vamos nos organizar, ou lidar com essa situação quando percebemos que estamos sendo perseguidos espiritualmente. Quando nas análises nós já captamos presenças espirituais cobradoras do passado. De qualquer maneira, Yasmin, muito mais delicado ainda é o desconhecimento que a humanidade tem em relação a esses processos. A grande maioria da humanidade desconhece o mundo espiritual, a realidade do além da vida, que é vida, inclusive, muito mais ampla, abrangente, importantíssima do que aquela que nós temos aqui, ou pelo menos é tão importante quanto. Então, é claro que quando há uma percepção, ou por uma orientação espiritual, de que haja uma influência espiritual hostil, nociva, fazendo parte de um sofrimento qualquer, de uma pessoa, de uma família ou de um processo mais amplo, é mais fácil até, porque já houve a percepção, já houve uma parte da identificação da questão e agora é só partir para as providências compatíveis com aquilo que se verifica. Mas se a gente pensar bem, por que é importante que nós estudemos a doutrina espírita, que nós trabalhemos pela difusão do espiritismo no mundo? Porque ele vamos dizer assim, o grande conteúdo espiritual
para que a humanidade conheça a si mesma, como as coisas funcionam, quem nós somos, quem são todos, por que as coisas são assim. A ideia de que esse é um mundo atípico, porque isso aqui é um verdadeiro hospital, a vida universal, longe daqui, ou até relativamente próxima, ela não é isto aqui que nós conhecemos. Tudo aquilo que nos preocupa na realidade atual, isto é um caso à parte, é como um hospital do universo, um deles, porque também são incontáveis. Mas a importância de se difundir essas coisas é porque cada um, buscando conhecer como tudo funciona, poderá, vamos dizer assim, trabalhar melhor, não só as coisas próprias, para que ele passe a ser menos vulnerável a processos semelhantes e até, quem sabe, possa contribuir para o bem geral, de uma maneira ou de outra, para que estas questões tão graves e que ainda nos visitam todos os dias, elas venham a se dissipar gradativamente, vamos dizer assim, no curso dos séculos e muito possivelmente dos milênios. Então, é importante o estudo que nos dê condições de conhecer a realidade. Porque conhecendo a realidade, Jesus disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. E esta é uma questão crucial, porque é verdade legítima, é algo que é universal para os que vivem num mundo de provas e expiações como a Terra, e é algo que, uma vez conhecido, vai poder como que facilitar as mudanças para o porvir. Agora, quanto à sua pergunta, na medida em que alguém, sendo recebido num centro espírita, tem a ideia de uma orientação trazido por um diretor da casa quanto ao seu problema, e houve uma identificação de que o problema é, em parte pelo menos, devido a uma influência espiritual nos moldes da obsessão, existem recursos para tratar isto. Uma parte dos recursos vem de fora para dentro. E aí vem a reunião de desobsessão, que é uma reunião mediúnica, com uma equipe aparelhada para isto, contando com médiuns experientes, para se abrir esses contextos de sofrimento individual ou familiar, para que haja como que um benefício para aqueles que são desencarnados, atrelados aos casos, para que eles sejam socorridos, resgatados, assistidos fraternalmente, possam como que usufruir dos benefícios do passe, da oração, do envolvimento magnético de uma equipe preparada para isto, e depois levados a esferas mais altas, onde retomarão o processo evolutivo. Esta é uma parte, é a parte que vem do mundo espiritual e da equipe encarnada beneficiando caso a caso. Mas existe também a ideia de que é preciso que haja a educação espiritual, a evangelização, as propostas relacionadas ao Evangelho de Jesus, para que cada pessoa que foi vítima um dia ou vinha sendo vítima, para que ela se beneficie ainda mais, que ela mude naquilo que ela tem que mudar. Entende? Que ela entenda as perspectivas ou possibilidades dos seus erros antigos, da sua maneira de proceder ainda na vida atual, porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ter uma ideia melhor das nossas deficiências, das nossas imperfeições, porque foram elas muito mais importantes ainda no passado e ainda presentes na vida atual, que fazem com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de outrora e da realidade atual nos mantenham vinculados por laços de afinidade a espíritos tão imperfeitos quanto nós, e muitas vezes cobrando as dívidas relacionadas aos grandes equívocos que, com certeza, no passado nós todos já realizamos. Então nós vemos que é algo mais complexo, não é ir à casa espírita uma ou duas vezes, tomar um passe, ou então frequentar uma reunião específica, mediúnica, ou colocar um nome, né? Muitas casas não fazem com a presença, fazem da pessoa necessitada, mas a pessoa vai lá, coloca um nome.
não é uma ou duas vezes ou três que vai solucionar um problema desse tão complexo, que às vezes demorou décadas ou centenas de anos para se instalar. Isso que você está lembrando é muito importante também, mas não entendamos que isto seja o suficiente. Até porque, diante assim do sentimento de amor espiritual que os planos maiores têm por nós, diante da misericórdia do alto em relação a todo o sofrimento que existe na terra e que muitas vezes nos atinge também em determinados moldes, a ideia é de que se nós não trabalharmos as nossas coisas pessoais e ficarmos achando que apenas o relevante é o que venha de fora da ajuda externa quanto a nós, nós não vamos fazer o principal. E não fazendo esta mudança, que é o mais significativo, amanhã nós estaremos com outros espíritos. Aqueles antes foram tratados, beneficiados e, graças a Deus, estão agora buscando a solução dos seus problemas, resolvendo as suas dificuldades morais, planejando retornarem à Terra para seguirem o seu processo de evolução espiritual em busca da felicidade, e nós vamos ficando para trás. Mas por quê? Porque estaremos deixando de fazer a lição de casa. Por que Jesus dizia, quando ele, impondo as mãos ou oferecendo os seus fluidos extremamente diferenciados aos doentes para que eles se curassem, ele sempre dizia, estás curado, vá e não peques mais. A ideia do pecado aqui é a ideia do erro, é a ideia de não conhecermos as leis de Deus adequadamente, aquele conjunto de sugestões ou de princípios morais que todos os filhos de Deus internados na terra, mais cedo ou mais tarde, precisam conhecer e seguir. Então, quando no início nós falávamos da evangelização, a ideia de amor, de perdão, de caridade, a ideia de conhecer, não apenas o conhecimento das questões horizontais. Não estamos falando de cultura que possa abranger uma série de campos de conhecimento. Nós estamos nos referindo ao conhecimento no sentido da verticalidade, daquilo que, ao conhecermos, nos motiva a fazer progresso efetivo, porque é isso que vai contar quanto à nossa perspectiva de evolução. E aí nós estaremos fazendo por nós e por quem quer que seja ao nosso lado, no sentido de fazermos para a nossa verdadeira cura, a nossa verdadeira libertação dessas questões. Porque levados esses espíritos para os planos elevados, se nós continuamos como antenas psíquicas, inconscientes na maioria das vezes, e atraindo pelo tipo de diapasão que lidamos no dia a dia, tendo em vista as nossas ideias, o nosso ideário, as nossas escolhas, como você falou, tudo isto vai fazer com que mais cedo ou mais tarde, espíritos ainda infelizes e com as mesmas condições morais, acabem nos encontrando, se afinizando conosco e fazendo parte de novo das nossas vidas. E alguns deles, ao fazerem assim, estarão como que somando ou pesando, trazendo muitas vezes constrangimento, dificuldades e nos inspirando para escolhas que acabam trazendo dificuldades ainda maiores depois. Muito interessante tudo isso. Bem, mas nós vamos agora para um rápido intervalo. Acesse www.clubedearte.org.br e mande a sua dúvida, seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Pare para Pensar, com a banda Sentido Contrário. Pare pra pensar o que faz da vida.
já viveu. Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus quem lhe impôs sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. O que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus quem lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. O que faz da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. E a loja virtual do Clube de Arte, gente, está com descontos imperdíveis. São livros, CDs, DVDs e revistas. É só ligar 0 Operadora 21 3017 9800, 3017 9800,
ou acesse loja.clubedearte.org.br. E aí você vai estar realmente participando da manutenção da programação espírita no rádio, na TV e na internet. E vai estar recebendo na sua casa todo um material fantástico que você vai poder utilizar e com certeza vai amar. E eu estou aqui conversando com o Dr. Sérgio Thyssen sobre os problemas da obsessão, da loucura, da obsessão. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte: os medicamentos que uma pessoa está tomando porque está com problemas na área psíquica, problemas psiquiátricos, e já se sente que também há influência espiritual, há obsessores, esses medicamentos funcionam como? Eles afastam os obsessores? Interessante a pergunta, Yasmin. Se nós lembrarmos que quando um alcoolista crônico ingere bebidas alcoólicas rotineiramente, os vapores do álcool, eles se desprendem da pessoa. E junto deste, nós podemos ter inúmeros espíritos que, aliás, trabalham e pensam para induzir a pessoa a aquilo, ou a manter-se no uso daquelas substâncias tóxicas. Eles usufruem do álcool, tanto quanto aquele que é encarnado, ou aqueles encarnados num grupo social, numa festa qualquer, ou numa reunião qualquer. Então, o que acontece? Os medicamentos, eles são drogas chamadas psicoativas. Eles vão agir quimicamente nos neurônios do encéfalo, do sistema nervoso central, de dentro da cabeça das pessoas. E, alterando a bioquímica cerebral, eles melhoram sintomas de uma patologia mental qualquer. Então, esses medicamentos, eles também agem no perispírito, porque o perispírito tem uma parte, que é o chamado corpo astral, que tem as mesmas características do corpo físico e que tem, inclusive, a forma humana. O que dá a forma humana aos desencarnados é o perispírito, mas é o componente astral do perispírito. E ali nós temos um conjunto de matéria. É matéria menos densa, mas também é composto de moléculas e átomos. Então existem células no perispírito. E as medicações, pelo vínculo muito grande entre o perispírito e o corpo, as drogas utilizadas, ingeridas, poderão ter uma ação no perispírito do paciente também. Por que eu estou me referindo a isto? Porque quando os obsessores estão atuando nitidamente, eles atuam, como em todo o processo mediúnico, de perispírito para perispírito. E havendo propriamente alterações no perispírito, isto pode resultar em atenuação de sintomas e até em alguma dificuldade para aquele entrosamento entre desencarnados e encarnados. Mas tudo isto é transitório. Então não adianta nós acharmos que a psiquiatria deva ser tão somente baseada na utilização de drogas, de fármacos, no sentido de obter a melhora de sintomas. Isto é importante também, e graças a essa psiquiatria nós temos grandes benefícios, mas eles costumam ser transitórios. Porque a psiquiatria, mesmo moderna, ela não atua nas causas que são todas espirituais. E por que a gente diz aí, dessa forma, com uma certa simplicidade e ao mesmo tempo segurança? Porque todas as vezes que ao longo de pelo menos 3 décadas, nós cuidando de casos de pacientes esquizofrênicos, pacientes com depressão grave e muitas vezes com risco de suicídio, transtorno bipolar, distúrbio de hiperatividade, autismo e outras questões ligadas à droga-adição, à toxicodependência ou dependência química, nós sempre encontramos espíritos vinculados ao paciente. E muitas vezes é exatamente
verificando essas possibilidades, encontrando esses irmãos ou irmãs e cuidando deles e procurando agir no sentido de facilitar o desligamento fluídico, magnético, a partir de várias abordagens, para que eles tenham, a partir dali, um segmento, uma evolução diferente, os pacientes melhoram. Porque aí nós estamos atuando nas questões do passado, estamos atuando nestes vínculos enfermos em relação às experiências de cada um quanto ao passado, e que resultaram nas doenças mentais de hoje. As doenças mentais, elas podem ter até alguma questão de predisposição genética, mas por trás da predisposição genética existe o espírito imortal. A alma é quem molda o corpo e age através da genética para fazer isto. Então, qualquer outra teoria que procure deixar isto de lado, ela terá que ser aperfeiçoada para que tenhamos a realidade espiritual trazida para o cerne das questões relevantes da nova psiquiatria. Não existe a evolução da psiquiatria sem reconhecermos a importância da alma imortal e tudo que se prende à sua vida milenar até aqui. Muito interessante isso. Agora, se o paciente não se dá conta do seu processo obsessivo, o que fazer para ajudarmos os parentes, os amores, os amigos que nós percebemos estão envoltos em processos obsessivos, mas que não se dão conta disso e nem querem saber disso, de reforma moral? O que nós fazemos? Independente disto, mesmo que seja uma questão, então, que possa ter efeitos não tão duradouros, porque se não há a participação do doente, a participação da família, no sentido de compreender o que realmente está existindo e não apenas se darem conta das questões mais aparentes, mesmo assim nós devemos buscar ajudar. Porque, independente se esse efeito vai ser mais definitivo e duradouro, tudo aquilo que nós cuidamos quanto ao mundo espiritual relacionado aos doentes é definitivo. Porque esse tipo de abordagem, quando realizada com propriedade, aquelas entidades ou aqueles irmãos ou irmãs que estão sendo assistidos, eles estarão tendo a partir dali uma outra destinação melhor definitivamente. Então, há sempre um processo de libertação espiritual. E se a pessoa e o contexto familiar não fizeram os respectivos desdobramentos para que eles então pudessem como que fazer o que é devido para que estas coisas sejam mais definitivas, as coisas poderão voltar depois, mas envolvendo outros espíritos e outras questões, nunca mais aquelas que foram devidamente abordadas e tratadas. Então, é sempre um bem que se faz. Se alguém, mesmo não espírita, pede ajuda por um paciente, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho perturbado, que nitidamente está vivendo questões de sofrimento, isto é o suficiente para mobilizar a espiritualidade superior. Encontrando a equipe mediúnica à altura, eles farão tudo para que aquele caso seja sanado. Porque ao fazerem para uma pessoa encarnada, eles estão fazendo para um contexto espiritual que é sempre relevante. Se um espírito que é trazido e acolhido com amor é um passo relevante que repercutirá no mundo inteiro, na condição de todos, você imagina quando nós lidamos com, às vezes, centenas de espíritos vinculados a um determinado caso. Abre-se como que uma clareira no mundo espiritual. Isso aí é interessante, eu até ia te perguntar sobre isso, porque nós estamos habituados a pensar em processos de influências espirituais perturbadoras de indivíduo para indivíduo. Às vezes até de alguns indivíduos para com uma ou duas famílias. Mas existem as obsessões coletivas. Como é que nós poderíamos compreender isso? Talvez eu pudesse lembrar como eu mesmo me dei conta disto. Foi exatamente quando atendíamos, imagina um cardiopata.
um paciente coronariano, um paciente com insuficiência cardíaca e cardiomegalia, um doente de Alzheimer, um doente de uma psicopatologia importante qualquer, um doente com neoplasia, com uma enfermidade tumoral, mais grave, menos grave, mas para quem alguém pediu ajuda, uma vez abrindo o contexto espiritual, muitas vezes nós nos surpreendíamos. E os médiuns com vidência percebiam contextos com muitos espíritos envolvidos. E todos eles tinham alguma ligação com aquele que é o paciente de hoje. Porque aquele que é o doente de hoje provocou naquele contexto um dano maior. E eles se mantiveram ao longo, às vezes, de séculos, vinculados ao tal paciente hoje encarnado. E isto não teve resolução, porque na erraticidade, que é o período entre uma vida e outra, não se consegue resolver tantas coisas. Porque é verdade, nós somos muito atrasados, endividados, pelo muito de equivocado que fizemos antes. E aí o que acontece? Isto tudo terá que ser contemplado um dia. E as reuniões de desobsessão são para isso. Muitas vezes é preciso que alguém adoeça, pensando de um outro modo, vendo a coisa de um outro modo, para que uma vez enfermo, nós possamos, que alguém peça ajuda espiritual para ele, e havendo merecimento, toda uma equipe vai cuidar do seu contexto que está levando à doença de agora, seja ela uma doença clínica, cirúrgica ou mental. De tal maneira que essa foi a maneira que nós nos conscientizamos disso. Quando nós formos correlacionar com o conhecimento espírita, nós vamos encontrar Jesus. Quando há 2000 anos ele deixa claro, num determinado episódio tão bonito, que envolvia o lunático, que envolvia o doentinho mental da época. Por que chamado de lunático? Porque ele tinha humores diferentes, ciclicamente diferentes, de acordo com as fases da lua. Então, por causa disso, se fazia a correlação de estar bem por um período, mas estar muito mal pelo outro. E num determinado momento, Jesus encontra uma legião. E naquele colóquio de um chefe de um conjunto de obsessores com Jesus, ele diz: nós somos legião, porque somos muitos. E toda essa legião atuava negativamente, de forma hostil, em relação ao tal paciente. E Jesus cuida como ele podia cuidar, e fez, e o doente se libertou de tudo aquilo. O Evangelho em si não dá detalhes de como as coisas se procederam. Mas hoje nós podemos entender como, em parte, aquilo deva ter sido conduzido. De tal maneira que casos quaisquer de doenças graves, crônicas ou agudas, clínicas ou mentais, nós podemos ter, às vezes, uma entidade realizando uma perseguição, mas com uma determinada veemência, que pode resultar, dadas as predisposições do paciente, para sofrer aqueles efeitos, pelo que ele transgrediu antes, em vidas anteriores, de tal maneira que ele então poderá sofrer as consequências de um espírito desencarnado. Mas na média são muitos. E como a gente lembra, nós já vivemos muitas vidas. E nós temos repetido os nossos erros. E repetindo os erros, nós estamos criando vínculos de dificuldades. Eu diria até de sombras. E isto vai como que nos aprisionando. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Por isso que muitas vezes a nossa evolução espiritual, ela é muito, vamos dizer assim, morosa. O Espiritismo veio para revelar ao mundo um conjunto de aspectos verdadeiros e essenciais para que nós pudéssemos imprimir uma velocidade nova e mais rápida no nosso processo evolutivo. Mas só se nós fizermos o que é preciso ser feito. Porque não adianta sermos espíritas ou termos uma rotulagem de fé, qual que ela seja, se nós não buscarmos nos melhorar naquilo que é fundamental.
Porque é fazendo este processo que nós estaremos como que diluindo essas questões. E na medida que nós nos aperfeiçoamos e agirmos de uma maneira mais amorosa, caridosa, fraternal e solidária, esses vínculos de sombra vão se dissipando, até mesmo sem as reuniões de desobsessão, que na verdade são utilíssimas e fundamentais para casos mais graves. Agora, Sérgio, nós sabemos, então, que a causa das obsessões está dentro de nós. Nós acabamos atraindo diante de tudo aquilo que você nos fala. Agora, o que fazer para nós ativarmos esse processo de autoiluminação? Aí vai de acordo com as afinidades de cada um, com as possibilidades de um determinado despertar, as perspectivas históricas de cada um, filho de Deus, que vive e foi como que internado aqui nesse nosso hospital que é a Terra, no sentido de suas possibilidades morais. Existem aqueles que outras filosofias ou religiões farão muito bem a essas pessoas, mas desde que, em contato com estas profissões de fé ou deste conhecimento libertador, eles realmente se libertem. Porque não adianta nós frequentarmos os cultos, as igrejas, os lugares onde as pessoas buscam para encontrarem os seus irmãos de mesma crença, se nós simplesmente assistimos a palavra amiga e muitas vezes a palavra esclarecedora, seja qual seja a religião que ele visite, se ele não fizer a partir dali aquele passo fundamental que é a interiorização daquele conhecimento. E também não adianta interiorizar para conhecer, para saber. Nós podemos conhecer, vamos dizer assim, os grandes tratados de fé, mas se nós não trouxermos para que aquilo faça dentro de nós a revolução moral, branda, pacífica, nos tornando homens e mulheres de bem, nós não estaremos efetivando o processo de recuperação espiritual. E vamos adoecer de novo logo ali adiante. Muito bom. Obrigada, viu, Dr. Sérgio Thyssen, pela sua presença no nosso programa, pelo fruto de todas as suas investigações, sua dedicação de décadas a esse trabalho relacionado à mediunidade, aos processos de desobsessão. Eu que agradeço, Yasmin, a oportunidade de nós conversarmos assim sobre temas tão relevantes. Para todas as nossas vidas, né? Jesus te abençoe e aqui a nós todos também. Muito obrigada. E eu vou convidar você para um momento muito especial. Depois de tantas reflexões que nos foram trazidas, vamos mergulhar em um mar de amor. Nós acreditamos que a meditação, que a visualização possam nos ativar esses potenciais divinos que nós trazemos em nós, neutralizando influências, ligações magnéticas perturbadoras. Vamos lá. Comece observando o seu corpo, colocando a sua consciência, que é o seu instrumento de observação, nas narinas, sentindo o ar entrando mais frio, o ar saindo mais úmido. Nesse movimento de observação da respiração, o seu corpo automaticamente começa a relaxar. A mente começa a acalmar-se paulatinamente. E você pode até imaginar que está caminhando por uma estrada linda que vai dar em uma grande cascata de luz. Sinta as árvores, o aroma do lugar, perceba o ambiente. Neste lugar, junto a essa cascata luminosa, você vai encontrar-se com o psiquismo do Cristo, sempre presente quando desejamos ir até Ele. Imagine o Mestre
estendendo os braços para você. Sinta no olhar do Cristo o amor profundo que Ele nutre por você. Ele pode ajudá-la a entrar nesta cascata que é feita de uma água luminosa, vaporosa, que agora penetra pelos seus poros, desfazendo fios escuros que podem estar ligando você a mentes em desalinho. Este é um trabalho de desobsessão, desfazendo as energias deletérias que podem estar no seu entorno, criadas pela mente inexperiente do passado. Deseje libertação. E neste movimento de libertação de todas as energias que constrangem você, você pode pedir perdão. Porque ninguém passa por problemas sendo vítima. Há sempre uma causa anterior. Por isso, peça perdão. Com o seu pensamento, deseje o perdão de todos aqueles que um dia você possa ter prejudicado e peça perdão por todas as suas atitudes equivocadas do passado. Este movimento intrapsíquico do seu pensamento e das suas emoções alteram toda a estrutura energética do seu ser, ativando em você potenciais divinos e propiciando a você a libertação que tanto você deseja de tudo aquilo que constrange você. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento tão especial. Que essas águas de luz possam neste momento nos curar, desfazer elos que nos prendam ao passado e que o teu amor, Senhor Jesus, seja conosco, nos protegendo e orientando agora e sempre. Obrigada, Senhor. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.